No silêncio do deserto, Moisés caminhava solitário, guiando as ovelhas de seu sogro Jetro. O céu queimava em azul profundo e a poeira do chão parecia carregar os ecos de uma história maior prestes a acontecer. O deserto, antes apenas cenário de fuga, tornava-se agora o palco de uma revelação divina. Era apenas mais um dia comum, até que algo completamente incomum brilhou diante de seus olhos. Uma sarça, um simples arbusto, ardia em fogo, mas não se consumia. Aquilo desafiava a lógica, interrompia a monotonia da paisagem e chamava o espírito de Moisés para algo além da realidade visível. Moisés, com o coração batendo forte, se aproximou daquele fogo misterioso. A chama era viva, mas o arbusto permanecia inteiro, como se o fogo fosse sagrado. Foi então que ele ouviu uma voz que atravessou sua alma. Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Aquela voz não era apenas som, era presença. Era o próprio Deus se revelando de uma forma direta, intensa, pessoal. E o primeiro comando foi, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ali, no chão seco do deserto, a presença de Deus transformava o ordinário em sagrado. Deus então se apresentou. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés imediatamente cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. Era o reconhecimento de que ali, naquele instante, havia uma força superior, um propósito eterno que invadia o tempo e a existência de um homem que antes achava ter sido esquecido. Mas Deus nunca se esquece. Ele disse, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e desci para livrá-los. A missão divina estava sendo revelada. O chamado era claro. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, porém, ficou atônito. Como poderia ele, um fugitivo, enfrentar o maior império da terra? Quem sou eu para ir a Faraó? Sua insegurança era profunda, humana, compreensível, mas Deus não o escolheu por suas capacidades, e sim por seu coração disponível. Eu serei contigo, disse o Senhor, e essa promessa bastava. A força não estaria em Moisés, mas naquele que o enviava. Ainda assim, Moisés questionou, e se disserem qual é o nome dele? E Deus respondeu com uma declaração que ecoa até hoje. Eu sou o que sou. Esse nome carrega infinitude, eternidade, autoridade. Não é um nome comum, é uma revelação do caráter de um Deus que é, que foi e que sempre será. Um Deus que age, que vê, que escuta e que liberta. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Essa experiência foi um divisor de águas. O homem que fugira do Egito como um assassino, agora era chamado a voltar como libertador. A sarça ardente não apenas revelou a presença de Deus, mas também reacendeu em Moisés a chama da missão. Ele havia sido preparado no palácio, moldado no deserto e agora chamado diante do fogo sagrado. Todo sofrimento, toda perda, todos os anos em silêncio. Tudo fazia sentido naquele momento. O diálogo entre Deus e Moisés continuou. Moisés ainda temia. Ele disse, mas eles não crerão em mim. E então Deus lhe deu sinais. Transformou seu cajado em serpente, fez sua mão ficar leprosa e depois curá-la instantaneamente. Milagres que não apenas confirmavam o chamado, mas fortaleciam a fé do próprio mensageiro. Era como se Deus dissesse, eu cuido de cada detalhe, basta obedecer. Mesmo diante de tudo isso, Moisés ainda resistia. Ah, Senhor, eu não sou eloquente, sou pesado de boca e de língua. Ele ainda olhava para suas limitações, mas Deus respondeu com firmeza. Quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor. E prometeu estar com ele, ensinando-o o que dizer. Deus não apenas chama, ele capacita. Ainda assim, Moisés pediu,
envia outro. E a ira do Senhor se acendeu, mas em sua misericórdia ele permitiu que Arão, irmão de Moisés, fosse seu porta-voz. Esse momento nos revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele é paciente, compreensivo, e mesmo quando resistimos ao nosso chamado, ele continua nos amando. Moisés não era perfeito e não precisava ser. Ele precisava apenas confiar. A sarça ardente foi um marco, uma revelação divina, um empoderamento espiritual e uma convocação para a história. Hoje muitos de nós enfrentam suas próprias sarças ardentes, momentos em que Deus nos chama de forma inesperada, onde tudo ao redor parece incomum, onde sentimos que algo maior nos convoca. Talvez seja um sonho, uma perda, um encontro, uma dor ou um propósito que insiste em nos despertar à noite. Deus ainda chama, e como com Moisés, ele pede apenas uma resposta: eis-me aqui. O lugar da revelação nem sempre é confortável. Moisés estava no deserto, cuidando de rebanhos, longe dos holofotes, esquecido por muitos. Mas Deus o via, e vê você também. Muitas vezes achamos que precisamos estar no auge, no controle, preparados. Mas Deus age na fraqueza, chama no silêncio, transforma no ordinário. A sarça continua ardendo em cada um que escolhe ouvir. Quando dizemos eis-me aqui, abrimos as portas para que o extraordinário de Deus se manifeste em nossas vidas. Pode parecer assustador. Podemos achar que não somos suficientes, mas Deus não precisa de perfeição. Ele deseja entrega. A sarça ardente é o símbolo de um Deus que arde em paixão por seus filhos, que se revela, que envia, que liberta. A história de Moisés não começa na sarça, mas ali sua missão é reacendida. O mesmo pode acontecer com você. Talvez hoje Deus esteja chamando para algo novo. Talvez você esteja sendo enviado a alguém, a uma causa, a um propósito. Não fuja, tire as sandálias. O terreno da sua vida pode estar sendo santificado agora. Deus está te chamando pelo nome. E se você ouviu esse vídeo até aqui, é porque algo tocou seu coração. Então compartilhe com alguém que precisa lembrar que não está esquecido. Inscreva-se no canal, ative as notificações e ajude essa mensagem a alcançar quem precisa. Deixe seu eis-me aqui nos comentários, porque quando Deus chama, tudo muda. E talvez hoje a sarça esteja ardendo para você.